Salut, espero que esteja tudo certo aí com você. Ai, essa aula de hoje eu quase morro de emoção quando eu leio Victor Hugo, não só esse livro, mas tantos outros livros dele. Eu queria ter uma vida só para ficar lendo Victor Hugo em francês. A gente vai ver aqui essa introdução que ele escreve quando ele vai começar Les Misérables. Você deve ter ouvido já falar dessa obra. A gente tem 4 volumes, cada volume com mais de 400 páginas. É um livro quase inesgotável, mas eu queria ver com você aqui pelo menos esse trechinho em que ele anuncia, antes de começar a escrever, o que é que ele pretende com esse livro. Então a gente vai ver juntos na nossa aula de textos clássicos e você vai, tenho certeza, adorar. É muito legal. Olha só, tant qu'il existera, literalmente tanto que existirá, e a gente vai traduzir isso mais sonoramente, mais naturalmente em francês para o português, para enquanto existirem, né? Tant qu'il existera, então, enquanto existir ou enquanto existirem, né? Par le fait. Aqui a gente vai dizer fait com esse T, assim, porque em francês a gente tem il fait, por exemplo, que é o verbo fazer, a gente não diz o T final, il fait, tá? Agora, le fait, a gente diz o T final, quando é o fato. Se for de fato, en fait, a gente também diz o T final, tá? Então, no verbo a gente não diz il fait, elle fait, il fait beau, elle fait des études, por exemplo, ou le fait, aí sim eu digo T, o fato, en fait, de fato. E par le fait des lois et des mœurs, né? Des lois seria das leis, ou em francês é sempre o S a gente não vai dizer. E a gente tem essa palavra aqui, que vem da palavra que deu origem à moral também. Em francês, a gente tem 2 pronúncias aceitáveis para essa palavra, tanto mœurs quanto mœurs, tá? A gente tem as 2 pronúncias que são usadas. De mœurs, geralmente a gente vai dizer o S também para, anunciar que é les mœurs e não meurt, porque confunde com o verbo mourir, por exemplo, que é il meurt, c'est la même forme, tá? Então, des lois et des mœurs, então, tanto que existir, enquanto existir, pelo fato das leis e dos costumes, ou da moral, ou dos princípios, dos hábitos, né? Esse mœurs pode ser tanto costumes como hábitos e princípios, ou moral mesmo, tá? Une damnation sociale, uma condenação social, une damnation sociale créant, que seria criando, né? Artificialmente, des enfers, né? Enfer é inferno, então des enfers seria infernos. Em francês, quando a gente tem o plural assim, a gente geralmente usa o artigo. Em português, não, a gente fala infernos e o S final já mostra que é o plural. Como em francês a gente não tem essa diferença, a gente vai dizer un enfer, um inferno, e des enfers, enfer e enfer vai ter a mesma pronúncia, a gente vai usar então des enfers. A gente sempre vai usar o artigo plural aqui, indicando que é o plural. Então, une damnation sociale créant artificiellement des enfers et compliquant, e complicando, de uma fatalidade humana, ou com uma fatalidade humana, la destinée divine. La destinée é uma palavra feminina em francês, o destino é la destinée. Então, enquanto existirem, pelo fato das leis e dos costumes, uma danação, uma condenação social, e complicando de uma fatalidade humana, né, de forma fatal, o destino divino, tant que les 3 problèmes du siècle ne seront pas résolus, né, tant que, ou enquanto isso, les 3 problèmes du siècle, os 3 problemas do século, ne seront pas résolus, né? A gente tem o verbo résoudre em francês, não forem resolvidos,
ne seront pas résolus, enquanto eles não forem resolvidos, esses 3 problemas, e agora ele vai anunciar esses 3 problemas, la dégradation de l'homme par le prolétariat, então a degradação do homem pelo proletariado, né, par le prolétariat, très difficile de dire lá. Agora fica aí a dica para você, quiser treinar o R em francês, lê essa frase aqui, já vai dar bastante problema. Dégradation par le prolétariat, né? A degradação do homem pelo proletariado. La déchéance de la femme, a decadência da mulher par la faim. E l'atrophie de l'enfant, a atrofia da criança. L'enfant, em francês, é uma palavra que eu gosto muito porque ela vem de enfant, que significa aquele que não fala, aquele que ainda não aprendeu a falar. Enfant, em francês, a gente também tem infante em português, que a gente vai usar em determinados casos, é aquele que ainda não fala, né? Então, l'atrophie de l'enfant par la nuit, então a atrofia da criança pela noite, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Então, livros da natureza deste, que é o que ele vai começar, Os Miseráveis, em que ele vai tratar desses 3 problemas, a degradação do homem pelo proletariado, a decadência da mulher pela fome e a atrofia da criança pela noite. Se você conhece a história dos Miseráveis, você já vai lembrar, né, dos personagens da Fantine, que é a mulher que, enfim, não posso dar spoiler, né, talvez você vá ler, enfim, e o Gavroche, que é a criança que também acaba morrendo na guerra. Eu não vou falar mais do livro, né? Você pode ler, você pode ver o filme ou a peça, você pode ir atrás por você mesmo, mas o que ele diz então é des livres de la nature de celui-ci, os livros da natureza deste. Esse celui significa este ou aquele, é o nosso pronome para indicar alguma coisa. Quando a gente está falando de algo aqui, a gente vai usar o si. Esse si aqui é o nosso aqui. Então, é da natureza deste aqui, né, do qual ele está, ao qual ele está se referindo mais próximo dele. Então, des livres de la nature de celui-ci, livros da natureza deste aqui, no caso, pourront ne pas être inutiles. Então, poderão não ser inúteis, né? Essa forma aqui, pourront, é a forma do futuro simples, né? Poderão, em francês vai ficar pourront. Se você é meu aluno, procura lá na barra de pesquisa na nossa comunidade o futuro simples, que é essa forma muito importante de ser assimilada. E tem alguns verbos que são irregulares, você precisa realmente passar um tempinho lá treinando com os exercícios na aula do futur simple, tá? De la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles, tá? Então, ele escreve esse livro para tentar refletir sobre essas questões. É incrível essa obra, não só essa obra, mas toda a obra do Victor Hugo. Enfim, queria ter uma vida só para ficar lendo Victor Hugo, como eu disse no começo. A gente se vê na próxima aula, no próximo texto. Se você ainda não é meu aluno, eu convido você a conhecer a minha comunidade através do link aqui embaixo. E se você gostou dessa aula, eu vou te pedir para me mandar um áudio desse texto lá nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, TikTok, Facebook. Eu quero ouvir a sua pronúncia em francês, certo? Manda lá para mim, você lendo esse trechinho aqui, tá? Vamos ler juntos? Eu vou ler aqui com você e você me manda lá depois, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3 et tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement des enfers et compliquant d'une fatalité humaine la destinée divine, tant que les 3 problèmes du siècle ne seront pas résolus, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit,
des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. É bonito, né? Espero lá o seu áudio e a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Au revoir et à la prochaine!